Ok. Bom dia, ou boa tarde, boa noite para quem tá vendo nesse vídeo. Hoje eu vou fazer análise sobre o Bitcoin, né? Meu último vídeo foi sobre a dominância do BTC e eu consegui acertar alguns pontos de resistência que o preço poderia buscar. Mas agora eu vou tentar procurar alguns pontos-chave, né, para o gráfico do Bitcoin. E hoje ele está sendo cotado aqui entre 83k, né? Sua mínima aqui nessa correção. Essa correção foi 76k. Ele pode cair mais, pode com certeza, mas isso não significa que ele vai cair para sempre, né? Ele está procurando um ponto de suporte para continuar a sua subida, beleza? Primeiramente, eu vou fazer a análise aqui usando apenas a FIBO, né? Aqui, se eu for colocar dessa pernada até essa aqui, ele já testou a nossa fibra de 0.5, que é um ponto muito forte de suporte, beleza? Mas também nós temos outros pontos de suporte aqui embaixo, que é o ponto de suporte dessa mínima aqui, ó. Se eu for fazer um cálculo rapidão aqui, eu gosto muito de fazer esse tipo de análise aqui, porque dá muito certo também, viu? Aqui, ó, esse aqui é o nosso dois suportes que nós temos, né, nessa região, que é esse primeiro suporte aqui que eu marquei e esse outro suporte aqui. Então aqui são dois tipos de suporte onde o preço pode buscar ainda. Nessa zona aqui nós temos nossa zona de desconto, né? Aqui é a zona de desconto e aqui é a zona premium. Dá para perceber que o gráfico ele desceu, né, abaixo dessa zona de desconto e reagiu. Então isso aqui também pode ser uma boa oportunidade de compra para longo prazo, beleza? Para quem está querendo comprar para longo prazo. Para falar a verdade, aqui já é um bom ponto já, né, de você estar comprando para longo prazo, beleza? Então tá muito interessante mesmo essa correção. Aqui é o gráfico semanal, né, que eu não sei, deixa eu ver se dá para postar alguma... Deixa eu ver se dá para fazer alguma linha de tendência aqui, ó. Acho que não dá para fazer linha de tendência nem nada. Aqui não tem mais nada do que isso que eu tô mostrando pra vocês aqui no semanal. E lembrando que isso aqui é apenas uma projeção, né, que é uma projeção, e aqui é uma correção, né, isso aqui não é uma projeção, isso aqui é uma correção. Então significa que o preço vai encontrar um suporte, né, futuramente, para continuar a sua subida novamente, né. O mais preocupante aqui seria se ele perdesse, né, esse suporte aqui. Se ele perdesse esse suporte aqui, rapaziada, aí sim ficar um pouco feio, né, porque provavelmente poderia ocorrer um segundo bear market, vamos dizer assim, né. Mas até o momento nós estamos apenas uma correção, procurando um suporte para continuar a subir, beleza? Então vamos passar aqui para o gráfico diário. Se for olhar no gráfico diário, dá para perceber que o gráfico está fazendo topos e fundos descendentes, né? Significa que é uma tendência de queda de curtíssimo prazo, beleza? Longo prazo nós estamos em alta, em curtíssimo prazo aqui nós estamos em queda, né? Em médio prazo, vamos dizer assim. Aqui dá para perceber que o gráfico ele fez um topo nessa região, né? Como eu falei para vocês, o topo dele foi aqui entre 109k. Então essa região aqui foi o nosso topo. Aqui foi uma região onde o preço não conseguiu passar. Então com certeza ele caiu. Dá para ver aqui também aqui era uma zona de liquidez, né? Que era uma zona de liquidez onde tinha muitas pessoas alavancadas compradas. E o preço acabou de fazer uma limpa, né, nessas pessoas. Como eu digo que um zoom out, né, eu fui pro gráfico diário, eu também posso identificar outras zonas, né, de suporte nessa região. Dá pra ver que aqui era a zona que eu marquei com a fibra, né, aqui era o ponto onde eu marquei com a fibra, esse ponto aqui até esse aqui, desse ponto até esse ponto. Eu di um zoom, né, um zoom melhor aqui no gráfico, dá pra perceber outros tipos de suporte que ele pode também vir querer respeitar, né. O nosso primeiro suporte é esse suporte aqui. Aqui é um suporte que foi feito, né, depois que o preço respeitou a zona de resistência, que é chamada flip. A zona de flip é muito forte e são zonas que o preço tende a respeitar muito, beleza? Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, aqui foi uma zona de flip, né, que não foi 100% um flip, mas dá para perceber que aqui não foi um preço onde, aqui foi um suporte onde o preço respeitou e logo após rompeu. Ó, ver que ele respeitou e logo após rompeu. E depois ele voltou para retestar esse suporte, que agora virou resistência, e fez a nossa projeção novamente, né?
Você pode chamar a zona de freio também como pullback, né? Ou como um pullback, que é, para quem não sabe o que é pullback, zona de suporte, que agora virou resistência, ou zona de resistência, que agora virou suporte, beleza? Então esse aqui é o nosso suporte no gráfico diário, então fica muito de olho aqui nessa região. Eu posso até marcar até mais para baixo, né? Porque aqui embaixo também pode ser uma zona de resistência. Aqui embaixo também dá para perceber que tem outra zona também de suporte muito interessante, ó, tem essa zona aqui também. Essa zona aqui também é uma zona de suporte. Se você identificou essa zona, eu consigo identificar essa zona aqui facilmente, né? Mas aqui era uma simples zona de suporte, dá para ver aqui também que o preço buscou essa região aqui embaixo, capturou liquidez, logo após subiu para cima, então aqui também pode ser um ponto de suporte onde o preço pode vir querer retestar futuramente. E também nós temos aqui essa última zona de suporte, né? Que é essa zona de suporte aqui, eu posso até marcar aqui também, ó. Vou fazer lá o cálculo dela aqui certinho para vocês, ó. Aqui é uma zona de suporte, onde o preço pode vir querer buscar também, rapaziada, beleza? Então nós temos algumas zonas de suporte que é interessante para estar observando, analisando. Eu posso também ter marcado duas zoninhas de suporte aqui, ó. Como isso aqui é uma zona de suporte mais grande, ó, eu posso marcar duas zoninhas de suporte aqui. Voltando aqui, rapaziada, nós temos 4 zonas de suporte que já marcado aqui no gráfico. Se você quiser marcar também, eu indico, né, você marcar essas 4 zonas aqui de suporte para ficar melhor você entrar, né, se por acaso o preço começar a cair, ou se ele também, né, como vai ter análise forte na semana que vem, ele pode fazer simplesmente uma agulhada, ele pode fazer muito bem uma agulhada aqui embaixo e logo após continuar a subir, né? Então essa zona de suporte já deixa marcada já no seu gráfico para você depois poder entrar, né? Talvez quando o preço derreter ou quando ocorrer uma agulhada ou algo pior, beleza? Mas até o momento as zonas de suporte nossas mais interessantes são essas aqui. Agora vamos passar aqui pro diário, por 4 horas, só para dar olhando o nosso ponto de resistência melhor, beleza? Aqui na zona de 4 horas dá para perceber que o gráfico também está em queda, né? Dá para ver que o preço está numa tendência de queda, dá para ver que ele tentou subir aqui, tentou fazer um ponto de força aqui, mas infelizmente falhou, ó, dá para ver que ele falhou nesse ponto, nessa projeção e logo após continuar a cair. E agora ele está fazendo para nós mais uma correção, né? Que é uma correção para continuar a cair novamente. Então, se você for algum trade de curto prazo, o melhor que você tem de fazer é procurar ponto de venda, beleza? Não procure ponto de compra, porque o gráfico está indicando para nós uma tendência de queda, rapaziada. E se eu for dar um zoom out aqui rapidão, procurar alguns pontos de resistência aqui para nós, aqui dá pra ver que ele tá num ponto de resistência que nossa, só que infelizmente ele não conseguiu, né, respeitar perfeitamente até o momento. Por quê? Porque ele fez uma agulhada aqui em cima, que foi uma agulhada, então com certeza liquidou muitas pessoas que estavam apostado, vendido aqui, e liquidou também um pouco de pessoa que estava comprado aqui, né. Se ele liquidou umas poucas pessoas que estavam comprado aqui, com certeza vai ter mais liquidez aqui embaixo. Então aqui com certeza vai ter mais liquidez, onde o preço pode muito bem querer vir buscar. E fica muito de olho, porque caso ele já tiver encontrado uma resistência aqui próximo, ele vai sim fazer uma próxima correção e buscar essa mínima aqui, né? Que aqui é a nossa mínima e aqui é a nossa máxima, beleza? Ele pode muito bem querer buscar essa mínima aqui a qualquer momento. E aqui, não sei se ele retestou já na zona de... Deixa eu ver aqui, vou dar uma analisada aqui rapidão. Deixa eu ver se ele retestou em alguma zona de resistência aqui perto. Vou fazer a análise aqui rapidão, só para ver se tem algum ponto de resistência interessante aqui que o preço pode querer respeitar, né? Ela veio aqui, foi uma projeção, aqui foi uma correção, e a partir daqui o preço, ó, ele começou a fazer a mudança de tendência, ó. Aqui era um boss, que o preço não... o preço veio aqui, respeitou, e depois caiu e deixou para nós essa zona aqui de resistência, que pode ser também uma zona de resistência para nós, pro gráfico, ó. Aqui é uma zona de resistência, beleza? Eu vou marcar aqui também certinho aqui para não... Que nem eu fiz lá num gráfico de 4 horas. Gráfico 4 horas não, gráfico diário, né? Que eu marquei o suporte. Eu posso até marcar uma resistência aqui para vocês, ó. Pode ser pelo menos duas resistências. Vou marcar duas resistências aqui, Rapidex. Ó, duas resistências aqui. Opa, errei. Para ver que eu marquei dois pontos de resistência aqui interessantes que o preço pode me querer buscar.
Aqui nós também temos um ponto aqui de liquidez, né, liquidez prévia, então aqui pode ser um rastro de liquidez, que também deixa a confluência mais forte de uma zona de resistência, de uma zona de resistência mais forte, vamos dizer assim, mais robusta, né. Eu posso até marcar também uma fibra nessa região, aqui eu posso marcar uma fibra aqui. Por que eu posso marcar a fibra aqui? Porque o preço ele já rompeu, né, essa mínima aqui. Se ele rompeu essa mínima aqui, ó, se eu for pro gráfico de 1 hora, ele vai ter rompido essa mínima aqui. Eu posso marcar uma fibra aqui nessa região. Dá pra perceber que a fibra de 61.8 tá fazendo confluência no nosso ponto de resistência. Então aqui também pode ser um ponto muito forte de venda, beleza? Ou ele também pode muito bem buscar essa resistência aqui, ó, que eu não tinha olhado, que eu não tinha observado. Aqui também pode ser um ponto de resistência, beleza? Essa região que fica confluente com a zona de 0.5, beleza, da FIBO. E até o momento é isso aqui, né, rapaziada? No gráfico de 4 horas, o gráfico diário, ele tá mostrando pra nós um gráfico de queda ainda, né? Que é um gráfico de correção. No gráfico semanal tá mostrando um gráfico de alta. Aqui no gráfico diário tá mostrando um gráfico de queda. E no gráfico de 4 horas tá mostrando um gráfico de queda também, beleza? Então esse aqui é a nossa análise. Então a tendência mais forte está sendo a tendência de queda, beleza, rapaziada? Fique muito de olho nesse movimento. E é só isso mesmo que eu tinha de trazer hoje para vocês. Eu fiquei um tempo sem postar vídeo nesse canal, mas talvez eu vou postar mais vídeo ainda nesse canal aqui meu. E espero que tenha gostado. Se tiver gostado, deixe seu like, compartilha e fui.